Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Auditório lotado, isso é muito bom, demonstra que todos estão preocupados aí com um assunto tão relevante, que é o que nós vamos abordar hoje. O curso que a gente profere nessa área geralmente é um curso dia de 8 horas, né? Então, quando a gente recebeu o convite do CRC para abordar esse tema, fizemos um resumo. Então, a gente vai passar pelos principais aspectos aqui, mas não vamos esgotar o assunto, obviamente, é um assunto bem complexo, importante. Obrigado ao CRC pelo convite, é uma honra fazer essa exposição para os senhores, para uma classe estratégica, fundamental, né, que move o país. Aí a gente sabe que o profissional da contabilidade ele está inserido no contexto extremamente importante, dentro de tudo, né, do funcionamento da economia do país. Se não fosse o profissional da contabilidade, não haveria receita para o Estado. Então, para começar, aonde começa a importância do profissional. Bom, esse tema ele está em voga. Ele, claro, não é um tema, não é nenhuma novidade, né? Muitos dos senhores provavelmente já devem ter se deparado com esse assunto ou até implementado essa solução, esse planejamento. Tá bom o som do microfone aí? Não está chiado? Tudo ok? Queria cumprimentar o pessoal do interior também, que está assistindo a gente online. Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência. Esse tema está muito em voga, porque hoje, como os senhores sabem, a gente está passando por um período turbulento, tanto na parte econômica quanto na parte política. E esse tema que sempre foi tratado como uma solução, hoje ele passa a ter uma relevância ainda maior, né? Os senhores sabem que, devido ao contexto econômico e político que nós estamos passando no país, isso já está começando a refletir na carga tributária, né? Nos planejamentos das empresas, nos planejamentos dos empreendedores, né? Dos investidores. E os senhores da classe contábil, mais do que nunca, precisam estar antenados a essa realidade, né? Para lançar mão de alguns instrumentos que podem vir a minimizar esses reflexos dessa turbulência econômica e política. Bom, o tema holding familiar, a gente vai tentar passar aqui os principais aspectos, algumas etapas, né, de como funciona o planejamento sucessório e também algumas das vantagens envolvidas. Esse tema ele está dentro de um contexto familiar, inicialmente falando, porque as empresas, né, que giram aí, que é o motor desse país, 95% das empresas no Brasil são constituídas de forma familiar. Então, é um tema muito importante. Nós temos que saber tratar essa situação da sucessão empresarial e da patrimonial, porque isso vai refletir no final da cadeia, né? Vai determinar se essa empresa, se essa família, se esse negócio vai continuar, vai prosperar de uma geração para outra, ou se no momento da causa-morte, da sucessão, qual vai ser a continuidade desse empreendimento. Isso afeta toda a sociedade em si, não só aquela família ou aqueles empreendedores, aqueles investidores de cunho familiar que estão ali naquela operação, naquela empresa específica. Isso traz reflexo para toda a sociedade, né? Uma empresa ou um negócio que não consegue sobreviver de uma geração para outra, não afeta só quem está diretamente ligado à operação da empresa, os funcionários, afeta toda uma sociedade, afeta a arrecadação de impostos, afeta inclusive a própria classe contabilista, né? Se o contador tem lá um cliente e uma empresa de vários anos, passando de uma geração para outra, se essa empresa não conseguir sobreviver a essa nova realidade, o profissional de contabilidade também será afetado diretamente, né? Então vamos começar aqui. Deixa eu só pegar o controle. Bom, quais os objetivos da nossa apresentação de hoje, tá? A importância de planejar a sucessão patrimonial visando manter a harmonia familiar e a continuidade dos negócios familiares.
Aqui, não por acaso, eu coloquei primeiro a harmonia familiar, que é o centro de tudo. A gente está falando de uma empresa familiar, de um negócio familiar. E, em segundo, a continuidade dos negócios. Bom, eu acho que o aspecto central desse tema, é bom até deixar bem claro desde o início, que qual que é a principal funcionalidade do planejamento sucessório, né? Uma das funcionalidades é a neutralização da carga tributária na sucessão desse patrimônio, mas isso não é o principal desse planejamento. Até porque, com o passar dos anos, a fiscalização está se aprimorando cada vez mais. Então, o objetivo principal desse planejamento é, no primeiro momento, manter a família de forma harmônica. Que esse é o centro de tudo. É o que vai refletir no negócio. Bom, as disputas familiares, elas ocorrem por quê? Né? Os problemas começam dentro de casa e vão se refletir no negócio, na operação. Por que as disputas familiares, elas se desencadeiam? Num primeiro momento, pela falta de inserção daquele herdeiro no negócio da família, nos assuntos pertinentes ao negócio operacional da família, né? Existe ainda uma dificuldade para se fixar um diálogo de pai para filho, já desde a tenridade. É muito comum a gente verificar nas situações do dia a dia o patriarca chegando do trabalho, do negócio, da empresa, senta na mesa para almoçar e só reclama do negócio dele. Não, porque está difícil, porque esse país, não sei o quê. O herdeiro cresce escutando aquilo. Ele cresce escutando que o negócio do pai é difícil, que a empresa só dá trabalho, que a empresa é complicada, que a economia tá mais complicada ainda. Então, ao longo da vida, aquele herdeiro que precisaria estar sendo preparado para assumir o negócio da família, quando ele chega lá nos 16, 17 anos, ele escolhe a profissão dele e o que ele mais quer é fugir daquela realidade que ele sempre escutou reclamações, né? Quando na realidade nem sempre é assim, né? A empresa está lá se desenvolvendo, os negócios estão evoluindo. Essa é a primeira dificuldade na sucessão. Isso na sucessão empresarial. Mas hoje a gente vai focar na sucessão patrimonial. Nós temos duas searas aí de sucessões. A primeira, quem vai gerir o negócio, para o negócio continuar. E a segunda, como vai se suceder esse patrimônio, esse montante patrimonial que resultou da atividade operacional daquela família, seja em qual área de atuação for. Indústria, serviços, atividade rural, né? Num segundo momento, vem a ansiedade desses herdeiros, né? Vamos supor que esses herdeiros já se formaram, cada um foi para o teu lado, um deles veio para a empresa, assumindo a operação, mas aí começa o problema da ansiedade em relação à sucessão, que é o principal motivo dos conflitos familiares. Por que os conflitos familiares acontecem? Primeiro, porque ninguém espera, ninguém tem data de validade, ninguém sabe o momento em que a sucessão vai ocorrer. Então é uma situação que geralmente, em 100% dos casos, pega a família de surpresa, né? E naquele momento de fragilidade emocional é onde o terreno está preparado para as disputas familiares acontecerem. Num segundo momento, a influência dos demais parentes, que nós chamamos de agregados, vamos dizer assim, né? Então, cada filho vai ter uma linha de pensamento em relação à sucessão do patrimônio. E se isso não é conversado de forma planejada, com antecedência, ainda com a presença dos patriarcas e da matriarca, a receita por uma disputa familiar e por uma cisão familiar está concretizada. E desta confusão, desse conflito, a operação vai ser afetada, né? Então o problema nasce em casa e vai afetar os negócios da família. E por si só vai afetar toda a comunidade envolvida, né, nessa empresa. O que é o fundamental? O fundamental são os patriarcas, né, os responsáveis pela constituição do patrimônio.
já se adiantarem, né, e conversarem com os seus herdeiros, buscar a ajuda dos profissionais que atuam nessa área, seja na área de contabilidade, advocacia, economia, finanças, enfim, e começar a planejar essa sucessão. Mas nesse primeiro ponto, quando nós somos procurados pelos patriarcas para começar a tocar nesse assunto, o primeiro receio que o patriarca tem, né? Bom, eu ouvi falar desse tal de planejamento sucessório, tem muita gente falando, é uma coisa importante, né? É uma atitude aconselhável. Mas espera aí, doutor, como é que vai funcionar isso? Eu trabalhei a minha vida inteira, amealhei um patrimônio considerável, né? Estou começando a inserir os meus herdeiros na operação, na sucessão propriamente dita. Mas agora o senhor vem aqui e me fala que eu vou ter que passar tudo para o nome dos meus filhos em vida. E como é que eu fico? Isso não é justo. Eles que paguem o imposto da herança, eles que se entendam, né? Ou nem sempre assim. Mas essa é uma aflição que pega os patriarcas. E essa é a ideia aqui do planejamento, dessa nossa explicação de hoje. Demonstrar que isso não vai ocorrer, né? O patriarca, por mais que ele promova a sucessão planejada de forma legal, né, do seu patrimônio, e já constitua, uma das formas é por meio da holding familiar, ele continuará com o total controle desse patrimônio, com a gestão desse patrimônio, com a gerência desse patrimônio, né? E isso a gente vai demonstrar aqui. Então, para fins sucessórios, esse patriarca não terá mais um acervo patrimonial para ser inventariado e também para ser tributado, né? Porque no Brasil, e assim como vários países, a sucessão casa-mortes ela é tributada, né? Inclusive, tem uma perspectiva real aí do ITCMD ser majorado, né? A alíquota máxima, que hoje é de 8%, previsto na Constituição Federal, por meio da resolução do Senado Federal, já tem um movimento. O pessoal da Receita está aqui, não me deixa mentir. Existe um movimento para se majorar o teto da alíquota do ITCMD, né? Fala-se em 20%, tá? É de se suspirar mesmo. Alguns estados já aplicam a alíquota máxima, que é 8%, se não me engano, Santa Catarina já aplica a alíquota máxima hoje, dentro de uma graduação. Mas a ideia, né, é majorar esse teto para 20%. Claro que isso é por meio de uma resolução do Senado Federal, e aí cada estado, cada ente federado terá a autonomia, por se tratar de um tributo de competência estadual, para decidir a tua alíquota aplicável. O estado do Paraná, recentemente, fez uma frente, né, para tentar aumentar esse imposto de forma escalonada. A ideia acabou não encontrando um bom ambiente político para ser aprovada, mas já está bem claro a movimentação dos entes tributantes para majorar a carga tributária. Então, meus amigos, se vocês já ouviram falar alguma vez em planejamento sucessório, já trabalharam com isso, ou nunca ouviram falar, se vocês têm a ideia de fazer algum planejamento sucessório, a hora é agora. A hora é agora, né? Não é demagogia falar isso, são os fatos, né? O ambiente político, o leão está com fome, né? O leão está com fome, ele está vindo para cima, e nós, contribuintes, por meio dos instrumentos legais previstos na legislação, temos que tomar as nossas providências para nos resguardarmos como contribuintes. Bom, vamos começar então, direto ao ponto. Essa luz aqui tem como apagar? Só essa aqui de cima? Obrigado. Não sei se está prejudicando a visibilidade do pessoal aí. Bom, holding. Vamos começar do começo, né? Definição e origem. O termo to hold, segurar, deter, sustentar, dominar. A ideia básica, né, da holding. Você pode chamar de holding familiar, pode chamar de holding patrimonial, enfim. Mas a ideia é a concentração de um patrimônio num ente jurídico, né, para que ele venha a gerenciar isso.
Holding ou holding company, pessoa jurídica que detém participação societária em outras sociedades. O conceito inicial de holding é a holding pura, que a gente até vai passar no próximo slide, que é o quê? O que é uma holding? Uma pessoa jurídica que tem por objeto social a holding, é participação societária em outras empresas. É uma pessoa jurídica que é constituída única e exclusivamente, no caso da holding pura, para deter participações societárias de outras empresas. Controle acionário, participação, seja como sócio, cotista, acionista. Com isso, ela vai ser titular de bens e direitos, né? A origem no direito norte-americano, que a gente já pode até adiantar aqui no próximo slide. Eu vou até pular isso daqui para passar direto para vocês, depois a gente volta nos demais slides. As espécies de holding. Essa classificação é uma classificação doutrinária, né? Tem muita coisa escrita sobre, muita matéria escrita sobre esse tipo de planejamento. Então a gente pensou algumas definições. Trago aqui a divisão para os senhores em 3 espécies básicas, que é a holding pura, que a gente já comentou. O objeto social dela vai ser restrito a participar de outras empresas. Ela vai ser sócia ou acionista de uma empresa operacional, né? Que tem uma atividade operacional. A holding mista, onde essas duas situações se intercalam, a empresa que tem no objeto social dela participar de outras companhias, de outras empresas, e ao mesmo tempo deter para si, no seu ativo, patrimônio imobilizado, por exemplo, bens imóveis, ou tem uma atividade operacional ligada a isso também, locação de bens imóveis, gestão de patrimônio, enfim. Administração de bens imóveis próprios, parte financeira, alocação de mão de obra, ou seja, a holding, ela vai, além de ter uma participação societária, ela vai ter uma atividade operacional. Essa é a holding mista. E a holding patrimonial, que no contexto da nossa apresentação hoje é o que mais nos interessa, porque lembrando aos senhores que nós vamos nos concentrar na sucessão patrimonial hoje, né, por falta de tempo. Se fosse aí em 8 horas, a gente poderia até abrir para a sucessão empresarial também. Mas hoje o que nos interessa é a holding patrimonial. A holding patrimonial constituída para agregar e concentrar bens móveis, imóveis ou ativos financeiros, administrando e gerenciando os respectivos ganhos com mais eficiência tributária. A gente tem que tomar muito cuidado aqui quando for falar em carga tributária ou em eficiência tributária, porque o planejamento sucessório ele não tem em si por finalidade economizar imposto, tá? Essa não é a funcionalidade principal do planejamento sucessório. Então, muito cuidado na hora de expor isso para os clientes ou quando os clientes forem procurados por profissionais que venham a vender a ideia de que a holding familiar é para economizar imposto, para solucionar todos os problemas tributários. Muita calma nessa hora. Em alguns casos, ela traz mais eficiência tributária, em outros casos, nem tanto. E a gente vai explicar por quê. Tá? Bom, a destinação. Deixa eu só voltar aqui na parte que eu pulei, né? Senão os senhores já vão ficar bravos comigo. Aqui eu trago a base legal da holding. Muito se questionou por muito tempo, bom, esse negócio de holding familiar, planejamento sucessório, isso é legal? Isso não é um artifício que vai trazer algum problema para mim depois? Né? Quando se fala em planejamento tributário, todo mundo já se arrepia. Né? Meu Deus, planejamento tributário. E a Receita Federal também, o governo federal está atento a essa questão. A Receita está procurando, aí, inclusive, aprovar aquela declaração de planejamento tributário, que ainda não foi regulamentada. Mas, enfim, aqui não se trata necessariamente do planejamento tributário, e sim um planejamento sucessório, que tem base legal. A holding familiar, você encontra menção, não a holding familiar, mas a holding, você encontra menção na legislação, em vários pontos da legislação civil e tributária. Por exemplo, aqui na legislação civil e comercial, a lei da SA tem a previsão no artigo 2º da companhia ter objeto de participar de outras sociedades. Isso aqui nada mais é do que uma holding, de participação societária. Então, ela está prevista aí de forma reflexa no artigo 2º, parágrafo 3º da lei das SAs. No artigo 243 também faz menção às sociedades coligadas e controladas.
Por quê? Porque a holding, a partir do momento que ela participa de outras sociedades, ela pode ter o controle daquela companhia ou uma simples participação.